Nós continuamos nessa noite na Epístola aos Romanos e hoje queremos, com a graça de Deus, ver apenas um verso. Nós já vimos nos capítulos de 1 a 11 que estes tratam da obra de Deus em nosso espírito, a justificação pela fé, a santificação e a eleição dos crentes em Jesus. Já vimos que o capítulo 12 trata da obra que Deus deseja realizar em nós e através de nós. Primeiro, devemos nos oferecer a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o nosso culto racional a Ele. Vimos também, em segundo lugar, que não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo, mas deixarmos-nos transformar pela renovação da nossa mente. Vimos que tem propósitos bem definidos. Primeiro propósito, para que possamos experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Segundo propósito, para exercermos os dons ministeriais no corpo de Cristo. Vimos isso nos versos 3 a 8. O terceiro propósito nós vimos no domingo passado, que é para um bom relacionamento uns com os outros no corpo de Cristo, versos 9 e 10. Hoje queremos ver o quarto propósito, que é para desenvolvermos virtudes coerentes com a nova vida recebida por meio de Jesus Cristo. E o verso no qual queremos nos deter é o verso 11. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Neste único verso nós encontramos três virtudes. A primeira virtude, nunca lhes falte o zelo. Uma outra versão diz assim: não sejais vagarosos no cuidado. Uma outra diz assim: não sejais lentos no zelo. Ou ainda, não sejais preguiçosos no zelo. Se formos ao dicionário para a definição da palavra zelo, e essa palavra no dia a dia ela é muito pouco usada, já foi mais usada no passado, hoje, mas ela está em está em todos os boletins de oração, e em mais de um pedido nós temos colocado a importância do zelo na obra do Senhor. Mas o dicionário define assim a palavra zelo: cuidado, atenção excessiva que se demonstra por algo ou por alguém, empenho extraordinário na execução de deveres ou de obrigações, carinho, afeição ardente e viva por alguém ou por alguma coisa. Palavras sinônimas são cuidado, desvelo, primor, e as palavras antônimas são desleixo, indiferença, relaxamento e negligência. Isso nos ajuda a entender então o real significado da palavra zelo. Quanto ao aspecto negativo, nós falamos que palavras antônimas são desleixo, indiferença, relaxamento, negligência. Lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 48, verso 10, diz assim: maldito que faz com negligência o trabalho do Senhor. Uma versão antiga diz assim: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente.
Então, é exatamente o oposto daquilo que nós estamos vendo hoje em Romanos, quando diz: nunca lhes falte o zelo, nunca lhes falte o cuidado. Nós devemos servir ao Senhor e devemos fazê-lo com zelo, com cuidado, com dedicação, com empenho, com fidelidade, com responsabilidade, com dedicação integral. Isso nos leva para um termo que temos usado bastante aqui, especialmente nos encontros de líderes, que é a palavra excelência. E zelo está ligado à excelência. Em Colossenses 3:23, texto que nós já lemos hoje, por ocasião da entrega dos dízimos, diz assim: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Tudo que eu e você fizermos, nós devemos colocar nisso todo o nosso coração. E esse tudo, nós vamos ver daqui a pouco, inclui tudo mesmo. Onde quer que você vá, onde quer que você esteja, sirva a quem você servir. O texto diz que você deve fazer como ao Senhor. E diz: e não para os homens. Normalmente a gente, quando serve pensando nos homens, eu estou servindo a B ou C, e se você não vai muito com a cara de a quem você está servindo, então você faz de má vontade, não faz de coração, não faz por fazer, e isso não é coerente com o ensino do Senhor. Não importa onde você está, o que você faz, nem para quem faz. Se você estiver servindo alguém, o texto diz que você deve fazê-lo como se fosse ao Senhor. E você deve fazer de todo o coração. Em outras palavras, você deve ser zeloso naquilo que você faz. Deve fazer o melhor. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 2, versículo 7, Tito era filho na fé do apóstolo Paulo, assim como Timóteo. E ele diz lá no verso 7, Tito 2,7: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, para aqueles aos quais ele ministrava, fazendo boas obras. Boas obras não é distribuir bens, boas obras é fazer as coisas boas, fazer bem feito. Isso vale, é muito abrangente. E depois ele diz: em seu ensino mostre integridade, inteireza, totalidade. E fala de uma entrega total para fazer aquilo. E seriedade. Então, nós devemos fazer com zelo. Tudo o que fizermos, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles. Fazendo boas obras. Em seu ensino mostre integridade e sinceridade. Perdão, não é sinceridade, seriedade. Né? Não é de cara feia, fechada, não, mas é com seriedade, fazendo com empenho, com dedicação. O apóstolo Paulo também escreveu a Timóteo, e ele fez recomendações semelhantes, num contexto bem diferente. E se você quer examinar o contexto, você deve ler os 10 primeiros versos, e então você entenderá melhor o significado do verso 11. Nós não vamos ler esses versos, porque seria sair muito do que nós estamos falando, e vai tirar o foco que nós queremos manter onde estamos indo. Ele diz assim: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso. Uma série de aspectos negativos que ele enumerou ali, e são pessoas que torcem o Evangelho de Deus e buscam lucros e N coisas.
que ele trata ali nos 10 primeiros versos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade. Já temos dito aqui que a piedade é um termo grego, eusebeia, que significa devoção a Deus. Não é ter piedade de alguém. Claro que ter piedade de alguém, isso é bom, é desejável, seria algo semelhante a ter misericórdia. Mas a piedade em si mesma é uma vida devotada a Deus. Então busque a justiça, a piedade, ou seja, uma vida devotada a Deus, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Fuja do que é mal e dedique-se ao que é bom. Busque essas virtudes, empenhe-se por manifestá-las. Também escrevendo a Timóteo na segunda epístola, no capítulo 2, versículo 15, ele diz o que nós temos enfatizado aqui também nos encontros de liderança: procure apresentar-se a Deus aprovado. Aprovado por quem? Pelos homens ou diante de Deus? É a Deus que você está se apresentando, então é aprovado por Ele, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Muitas pessoas unem o envergonhar-se pelo fato do que vem depois, em que maneja corretamente a palavra de Deus. Ele não está falando para que você não venha se envergonhar por não saber manejar a palavra de Deus, ainda que isso possa estar implícito. Não é isso que ele está dizendo. Ele diz que você deve apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Significa que você não tem na sua consciência nada que o acuse, nada que você tenha feito de errado e que você não tenha consertado, que você não tenha endireitado, que você não tenha corrigido, nada que possa envergonhar você. E a outra coisa que maneje e que maneja corretamente a palavra de Deus, a palavra da verdade. Então, tudo isso fala de excelência, tudo isso fala de zelo, fala de dedicação, fala de empenho. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Você nunca será uma pessoa perfeita no sentido absoluto, mas nós devemos buscar essa perfeição, não em nós, mas naquele que nos pode capacitar para tanto, que é o próprio Senhor Jesus. Há uma pessoa que chama a minha atenção na Bíblia, é Daniel. Daniel se destacou pela excelência. Daniel foi levado cativo de Jerusalém para a Babilônia. Ele era uma pessoa que, ao que tudo indica, eu não diria que ele era da família real, porque a Bíblia não diz isso, mas ele era um dos nobres da época, e ele foi levado junto com a primeira leva que foi para a Babilônia, desde que Nabucodonosor passou a reinar na Babilônia. E Daniel, isso foi entre os anos 598 e 597 a.C. E não demorou muito tempo, Daniel adquiriu um destaque muito significativo. Ele e mais 3 companheiros seus que foram deportados para a Babilônia. E Daniel, capítulo 1, versículo 18 a 21, diz assim: ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. Nabucodonosor era o rei da Babilônia. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei.
Por que eles passaram a servir o rei? Porque não foi encontrado na Babilônia ninguém comparável a esses 4 homens: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. De modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Olha, ele foi deportado para a Babilônia em 597, 98 ou 97 a.C. E depois diz que ele permaneceu ali na alta esfera do governo ou do reino, até que um outro reino, o reino Medo-Persa, assumiu o império, derrubou o império babilônico e passou a prevalecer. E o texto diz: Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Se nós observarmos quando o império babilônico caiu, foram 58 anos depois que ele havia sido levado para lá. E depois nós temos uma informação que está registrada em Daniel 6:3 e fala de Dario, que foi um dos reis do Império Medo-Persa, e diz assim, é o próximo texto, por favor, pode passar o próximo slide. Tá aí. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Eu confesso para vocês que isso me comove profundamente. Vocês acham que Daniel era assim porque ele era um homem preparado? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E eu creio que ele se preparou ao máximo, deu o melhor de si o tempo todo. Mas Daniel se destacou sobretudo porque era um homem, nós podemos dizer, um homem de Deus. Era um homem que temia o Senhor, era um homem que estava atento ao ensino da palavra de Deus, e era um homem que orava. Chegou a ser lançado na cova dos leões, pelo fato de estar orando, quando foi assinado um decreto proibindo isso, não pelo rei propriamente dito, mas induzido por pessoas interessadas em derrubar Daniel. Então, o texto que nós estamos lendo fala de 3 virtudes, e a primeira delas é o zelo. Nunca lhes falte o zelo. Eu e você devemos ser zelosos no que fazemos. Devemos ser zelosos e fazer tudo com zelo, o melhor de nós, aquilo que fazemos. Nós não podemos fazer a obra de Deus relaxadamente. A Deus o melhor. Estamos servindo as pessoas, sim, mas quando servimos as pessoas, nós temos que ter em mente que estamos servindo antes a Deus e não aos homens, porque estamos servindo aos homens
por uma determinação de Deus, por uma concessão de Deus. Nós somos representantes dele e devemos representá-lo dignamente. Infelizmente, porque não há esse cuidado, não há esse empenho, muitas vezes o nome do Senhor é vilipendiado, reduzido a coisa de nenhum valor, por causa de um testemunho, um mau testemunho, por causa de falta de zelo, por falta de responsabilidade, de dedicação, de empenho. Mas vamos à segunda virtude. O mesmo verso diz na segunda parte: sejam fervorosos no Espírito. Sejam fervorosos no Espírito. É possível traduzir também: sejam ardentes como fogo no Espírito. E ainda sejam abrasados no Espírito. São traduções possíveis para o texto original, mas na versão da NVI diz: sejam fervorosos no Espírito. Não é fervor da carne, é fervor no Espírito. Quando, há muito tempo atrás, isso em 1974, 75, eu fiz o primeiro treinamento de evangelismo através da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. Eu aprendi a usar um folheto que a grande parte da igreja conhece. Ele é chamado de As 4 Leis Espirituais. E lá diz, a certa altura, que a brasa no braseiro se mantém acesa, mas tirada do braseiro, o que acontece? Ela logo se apaga. Então é preciso que o texto fala: sejam fervorosos no Espírito. Isso é algo a ser cultivado, é algo a ser buscado, né? Por isso que algumas versões dizem: sejam ardentes como o fogo do Espírito, ou sejam abrasados no Espírito. Fogo vem do altar, se quisermos trazer essa figura para o Velho Testamento. Alguns aqui conhecem a história de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú foram 2 dos 4 filhos de Arão. Arão teve outros filhos. Teve Nadab, Abiú, Itamar e Eliezer. E Nadab e Abiú serviam ao Senhor como sacerdotes, porque Arão era sacerdote, seus filhos eram sacerdotes. E o texto diz que em determinada ocasião eles trouxeram fogo estranho no altar. E o que é esse fogo estranho? Significa que eles pegaram, o fogo havia fogo no altar. O altar que primeiramente foi aceso pelo Senhor. E o fogo do altar devia ser mantido. Mas quem acendeu o primeiro fogo foi o Senhor. E a eles não cabia a responsabilidade de entrar no Santo dos Santos, somente ao pai deles, que era o sumo sacerdote Arão, podia entrar lá uma vez por ano. E eu não sei onde eles arranjaram, o fato é que eles trouxeram um incensário, cujo fogo não tinha sido retirado do altar. Eles teriam colocado um fogo que não era o do altar ali naquele incensário e compareceram diante de Deus. E foram fulminados, morreram os 2 ali diante do altar. Depois nós ficamos sabendo na continuação do texto que eles
houve a recomendação de que eles também estariam embriagados, por isso que foram proibidos de todo aquele que houvesse ingerido qualquer bebida alcoólica não poderia servir no santuário do Senhor. Não é à toa também que nós encontramos, nós vamos ver daqui a pouco. Mas então o fogo vem de Deus, fala da comunhão com Ele, fala, você tem esse fogo através da oração, você tem esse fogo lendo a palavra de Deus, você tem esse fogo louvando a Deus, você tem esse fogo adorando a Deus, você tendo vida com Deus. É por isso que Efésios 5, 17 a 20 diz assim: portanto não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Podíamos dizer aqui, deixem-se encher pelo fogo do Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi isso que fizemos hoje? Aqui fala de um modo de viver, não fala de uma coisa que você faz de vez em quando, fala de um modo de viver. Eu não devo me embriagar, eu devo deixar-me encher pelo Espírito, e eu devo estar sempre salmodiando a Deus, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, louvando de coração, dando graças a Deus Pai por todas as coisas em nome de Jesus Cristo. Isso traz fogo, isso traz fogo mesmo, fogo espiritual, fogo no Espírito. Não é fogo na mente, é fogo no Espírito. Porque quando nós buscamos a Deus em oração, quando nós lemos a palavra dEle, o Senhor vem. Quando nós cantamos e louvando, o Senhor vem ao nosso encontro. Se não fazemos isso, eu não estou dizendo que Ele não está presente. Eu estou dizendo que se você quer experimentar fogo de Deus, você deve encher-se dele. O fogo não é seu. Deus não aceita fogo estranho. Deus não aceita invenção do homem. Não é criação do homem. Não é invenção do homem. O fogo é de Deus. Ou você está com Ele e busca Ele e tem o fogo dele, ou então você não tem fogo nenhum. Não existe ministério sem vida com Deus. Pode ter o que for, mas não é ministério espiritual. Pode ser excelente em todos os aspectos, mas se não é resultante de vida com Deus, então é fogo estranho. A motivação não veio de Deus, não foi inspirado por Ele, não foi motivado por Ele. Nós lemos um texto em que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, Efésios 5, 17 a 20. Eu quero ler um outro trecho que foi escrito para a igreja de Éfeso também, e são palavras não do apóstolo Paulo, mas do Senhor Jesus. E Apocalipse capítulo 2, versos 4 e 5. Lá pelas tantas, o Senhor Jesus diz assim: contra você, o anjo da igreja de Éfeso, que representava a igreja, contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou o seu
primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que ele praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Então, no caso da igreja de Éfeso, estava faltando fogo. Estava faltando fogo no Espírito, fogo de Deus. Fogo que é resultado de vida com Deus. Não é resultado de religiosidade, é resultado de vida com Deus. E eu me lembrei de dois cânticos. E eu queria até ter falado com o pessoal do louvor para nós cantarmos agora, mas não vai dar, porque eu falei e vai ser assim mesmo. Você conhece, que a gente canta muito, e eu convido você a cantar comigo. Senhor, formoso és, tua paz eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem para brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem para brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem para brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Esse cântico retrata o que acabamos de ler em Apocalipse. Acende a chama ao Pai, que uma vez brilhou. Eu não sei qual é a sua situação. Não sei se um dia você experimentou esse fogo ardendo em você e por falta do cultivo ele foi diminuindo pouco a pouco. Mas tem outro cântico que fala também sobre a mesma coisa. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever os conceitos, valores. Eu quero reconstruir
Então é isso que o Senhor quis e quer dizer em Romanos 12, 11b. Sejam fervorosos no Espírito. Não dá para termos uma vida mais ou menos. É preciso fervor, é preciso... Fervor fala de ferver. Para ferver é preciso fogo. E nós precisamos buscar esse fogo. Esse fogo não vem assim, vai cair um troço lá do céu, vai sair fogo. Assim, não, é algo, pode ser bem suave, doce. É o seu relacionamento com Deus. Vamos então para a terceira virtude. Sirvam ao Senhor. As duas primeiras exortações encontram seu propósito na terceira. O texto todo diz assim: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. O que nós entendemos é que para servir ao Senhor não pode faltar o zelo, nem o fervor no Espírito. Para servir o Senhor é preciso ter zelo e fervor. Isso vale para tudo que nós fizermos. Então eu quero ler agora um texto um pouco mais longo, não tão longo assim. Parte dele já foi lido. Em Colossenses 3, 17 a 24, tudo que fizermos devemos fazê-lo em nome do Senhor Jesus e como se o fizéssemos para Ele. Já dissemos parte desse texto no início, mas voltamos a ele novamente. E o texto diz assim: tudo que fizerem, seja em palavras ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então esse texto coloca tudo que eu e você fazemos. Tudo que eu falar, tudo que eu fizer, em palavra ou em atitude, em ação, façam em nome do Senhor. Agora, por que o texto manda eu fazer em nome do Senhor? Em nome do Senhor Jesus. É porque a vida cristã não foi planejada para você viver a sua vida do seu jeito, do seu modo. A vida cristã foi planejada para nós a vivermos em Cristo e por meio dele e através dele. Ele não quer saber do que você é capaz de fazer. Ele quer que simplesmente você deixe ele viver a vida dele em você. Por isso que o texto diz: dando por meio dele, o Senhor, graças a Deus Pai. Porque tudo que você fizer em nome dele, você tem que entender que, bom, são dois aspectos. Primeiro, a responsabilidade de estar agindo em nome do Senhor. Então, nós representamos Jesus aqui na terra, nós somos o corpo dele aqui na terra, quer como igreja, quer como indivíduos. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito, quer como igreja, quer como indivíduos. Então, onde quer que eu vá, eu estou representando o Senhor e eu devo agir de modo a representá-lo bem. Mas o texto deixa claro também, porque manda que eu dê graças a Deus, por quê? Porque não vou ser eu que vou fazer. É o Senhor em mim. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então esse é o plano de Deus, que tudo que nós façamos em nome do Senhor Jesus, e por isso ele deve receber ações de graças. É por isso que o texto continua dizendo:
Mulheres, sujeites cada uma a seu marido. Agora veja o que diz o seguinte: como convém a quem está no Senhor. Mulheres, sujeites cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Como alguém que está no Senhor, como alguém que está em íntima comunhão com o Senhor e que vive com o Senhor e que anda com o Senhor, onde o Senhor tem toda a liberdade de viver a vida dele na sua vida. Depois ele diz aos maridos: maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. O texto não diz, mas o texto paralelo de Efésios diz que os maridos devem amar cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Significa que você deve amar sua mulher como Cristo amou a igreja. E o amor dele foi ao ponto de ele dar a vida dele por ela, a igreja. E você há de convir que ninguém pode fazer isso não pelo Espírito de Deus. Não dá para fazer de outro jeito, não. Então, ele diz depois: filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. É isso que o Senhor quer, é isso que Ele planejou. Já temos dito aqui inúmeras vezes: os filhos só não devem obedecer aos pais quando os pais dizem para eles fazerem algo que contrarie a palavra de Deus. E ainda assim isso não lhes dá o direito de se insurgirem contra seus pais e serem rebeldes em atitudes. Eles podem até pedir ao pai ou à mãe que lhe permita não fazer o que eles querem por uma questão de consciência e por uma questão de foro íntimo. Mas nunca porque você vai dizer: não, eu não vou fazer isso, porque aí é rebeldia pura. Mas, filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. É isso que o Senhor faria, é isso que o Senhor faz. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Não vamos ministrar sobre esse assunto, porque já o fizemos muitas vezes. E lá diz em Efésios capítulo 6, versículo 4, que eles devem criar antes os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Não é aquilo que vem na sua cabeça, é de acordo com o que o Senhor ensina. Depois fala daqueles que trabalham, escravos. Escravos, a palavra é escravos mesmo, algumas versões diz servos. Obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Vocês não têm que temer quem está em posição de autoridade sobre vocês, porque acima dessa pessoa tem uma pessoa maior. Então vocês devem fazer por causa do Senhor. Então, às vezes é difícil você estar numa situação em que muitas vezes você se vê opresso, prejudicado e maltratado e injustiçado. Faça o seu melhor. Voltamos lá ao que já vimos. Seja excelente no que você faz. Faça de todo o seu coração, porque você tem o Senhor. E o texto continua dizendo: tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor. Tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens.
é como para o Senhor e não para os homens. Olha, se nós não entendermos isso, vai ficar muito difícil servir as pessoas, porque as pessoas são falhas, as pessoas erram, as pessoas pisam na bola, e se você não tiver o foco no Senhor, e não tiver consciência de que Ele vê tudo, e Ele sabe de tudo e de todas as coisas, nada lhe passa despercebido, então vai ser difícil. Tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Nós não servimos homens, eu não sirvo a homens, e você não deve estar pensando que está servindo a homens, você está servindo ao Senhor em tudo que fizer, porque você leva o seu nome. Por isso que o verso 24 diz: sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Eu sei que para alguns pode ser meio desanimador. Isso fala do tempo futuro, quando Cristo voltar, eu vou ter uma herança. Tudo bem, mas eu creio que você é recompensado aqui também. Não tem nenhuma dúvida disso. Mas o texto termina assim: é a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Em última análise, você não serve a ninguém se você não é a ninguém que você está servindo. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que você não está servindo a A, B ou C, mas que você tem que ter em mente que você não está servindo a essas pessoas, porque elas são falhas, elas erram, elas pisam na bola, mas há alguém que não erra nunca, e esse alguém é o Senhor Jesus. Amém. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Vocês hoje vão para casa mais cedo. Vamos recapitular o que nós vimos hoje. Primeiro, nós devemos nos oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o nosso culto racional a Ele. É uma entrega total. Não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo, mas deixarmos-nos transformar pela renovação da nossa mente. Isso acontece pelo conhecimento de Deus através da palavra. Isso tem propósitos bem definidos. Primeiro propósito, para que possamos experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Segundo propósito, para exercermos os dons ministeriais no corpo de Cristo. Terceiro, para um bom relacionamento uns com os outros no corpo de Cristo. E, finalmente, para desenvolvermos virtudes coerentes com a nova vida recebida por meio de Jesus Cristo. E vimos assim 3 virtudes. Primeira virtude: nunca lhes falte o zelo. Segunda virtude: sejam fervorosos no Espírito. Terceira virtude: sirvam ao Senhor. Por isso, tudo que fizermos, devemos fazê-lo em nome do Senhor Jesus e como se o fizéssemos para Ele. Feche os seus olhos e fale com o Senhor sobre o que você ouviu nesta noite.